Olá, queridos. Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Não sei o horário que vocês estão me assistindo. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Perla, sou a professora de geografia de vocês, ou deveria ter sido, né? Infelizmente, eu não consegui conhecer todos os alunos antes que o isolamento social começasse. Eu cheguei a ter contato com alguns alunos, né, no início do ano, mas quando o isolamento começou, infelizmente nem todos os alunos tinham começado a frequentar as aulas, então eu sei que tem aluno do primeiro ano que infelizmente eu não consegui conhecer, tá? Então, para vocês que não me conheciam ainda, esta é a cara da professora de geografia de vocês, tá? Antes de começar, né, falando propriamente dito do nosso conteúdo, eu espero sinceramente que todos vocês estejam bem, tá? Que a família de vocês estejam bem. Como eu disse, eu entrei em contato, eu consegui dar aula para alguns alunos antes do isolamento social. A gente teve quase um mês de aula, né? Então eu sei que tem aluno que tem família, que tinha filhinho pequeno, então eu espero profundamente que todos vocês estejam com saúde, estejam bem e obviamente que estejam passando aí pelo isolamento social da melhor forma possível. Eu sei que está sendo bem difícil, né? Para algumas pessoas é mais difícil do que para outras por diversos motivos que não cabe agora. Mas enfim, tá? Também é muito novo essa questão de aula à distância, né, de aula online, da gente enviar vídeo, da gente enviar trabalho por e-mail, da gente tentar gravar vídeo em casa, isso é algo muito novo também para mim. Infelizmente, a primeira vez que a gente passou isso para vocês, não teve tempo hábil para que a gente gravasse os vídeos. Como eu disse, é um contexto muito novo. A gente ainda, até hoje, a gente ainda está aprendendo, né? Como é que faz para essas aulas online funcionarem. Então, a gente acabou enviando links, né, do YouTube de outros professores, de outros canais, né, cursos pré-vestibulares, enfim, que tinham vídeos trabalhando os conteúdos que a gente trabalha no primeiro ano. E aí vocês fizeram várias atividades em casa, na verdade, avaliações, né? Em cima não só do primeiro conteúdo que a gente conseguiu ver em sala de aula, como desses links de YouTube que a gente mandou para vocês, tá? Então, tô gravando esse vídeo para vocês para a gente finalizar o conteúdo, tá? Do nosso curso. Infelizmente, eu cheguei a achar. Cheguei a achar. Achei que a gente fosse conseguir terminar o curso de forma presencial, achei que isso iria se resolver de forma rápida, né? E que a gente conseguiria voltar 1 ou 2 meses depois. Obviamente não foi o que aconteceu, a gente permanece em casa, então a gente vai ter que terminar o nosso curso de forma online, tá? Então é por isso que eu tô aqui para conversar com vocês sobre o último conteúdo da apostila e terminar o curso de uma forma mais próxima, né? Enfim, uma tentativa aqui que a gente sabe que não há interação. Enfim, eu lembro que no início do curso eu conversei com vocês que nem sempre eu sigo o conteúdo da apostila. Eu tô com a apostila de vocês aqui, tá? Do primeiro ano. Nem sempre eu sigo a ordem que está aqui na apostila. Então, às vezes, eu começo pelo final, começo pelo meio, começo pelos assuntos que eu acho mais interessante e vou deixando os outros para o final. Foi exatamente isso que aconteceu, tá? Então, a última avaliação de vocês, no caso, vocês fizeram sobre organizações supranacionais, não foi isso? Exatamente, tá? E eu lembro que também a gente tinha visto tipos de indústria, indústrias de base, indústrias de bem duráveis, indústrias de bem não duráveis, né? Em indústrias de. Desculpa. Extrativistas, enfim. E aí ficou faltando. A gente viu também indústrias intermediárias, né? Ficou faltando a gente falar sobre tipos de industrialização. Eu lembro até que a gente falou sobre industrialização brasileira, né? Período do nacionalismo com Juscelino Getúlio Vargas, perdão, do período do nacionalismo com Getúlio Vargas e depois do período desenvolvimentista com JK, tá? Mas ficou faltando falar sobre os tipos de industrialização, que é o que a gente vai falar agora, tá? Então a última avaliação de vocês é em cima desse conteúdo. Obviamente que vocês conseguem vídeos na internet sobre esse assunto, o próprio Google, mas se porventura vocês tiverem alguma dúvida muito pontual em cima do conteúdo, vocês podem entrar em contato comigo por e-mail, tá? Vocês podem pedir o meu e-mail para o colégio,
Não vou colocar aqui porque eu não sei onde esse vídeo vai parar. Mas enfim, se vocês tiverem alguma dúvida, né, muito, como eu disse, muito pontual, vocês podem entrar em contato comigo pelo e-mail e vocês conseguem esse e-mail com o Luan, tá? Então vamos lá. Quando a gente fala de industrialização, em geografia, tá? A gente trabalha com 3 tipos de industrialização, tá? Tem a industrialização que a gente chama de industrialização clássica, tem a industrialização planificada e tem a industrialização tardia ou periférica. A gente usa mais o termo tardia, tá? Na apostila de vocês tem os 2 termos, mas a gente usa mais industrialização tardia. A industrialização clássica a gente usa para classificar o período inicial do processo de revolução industrial, tá? Na verdade, o período que engloba a primeira e segunda revolução industrial. Vocês já devem ter visto isso em história, né? A revolução industrial ela começa na Inglaterra no século XVIII e vai se alastrando a partir dali. Primeiro pelos países da própria Europa, né? Depois vai para os Estados Unidos, depois para o Japão. Esses são os primeiros países que começam as suas revoluções industriais, tá? Então, inclusive, essa é uma das características, tá, gente? A Revolução Industrial, ela começa pelos países que a gente chama de países hegemônicos, ou países centrais, ou países desenvolvidos, tá? A Revolução Industrial começa no século XVIII, né? Vai se estendendo até o século XIX. Nesses países, como eu disse, considerados países desenvolvidos. E o processo de industrialização, de revolução industrial, ele vai causar várias transformações, tá? Não só nas sociedades como um todo, mas também transformações nas paisagens físicas, tá? Você começa a ter uma modificação do espaço geográfico, né? As indústrias, enquanto modificadoras das paisagens geográficas, tá? Uma outra característica. Os países, né, que começam as suas revoluções industriais nesse período, por serem países hegemônicos, são os países detentores de tecnologia, tá? Então, é através dessas tecnologias, né, que o processo de revolução industrial ele é possibilitado, tá? Que mais? Uma outra coisa. É também a partir da Revolução Industrial que a gente começa a ter uma mudança nas relações trabalhistas, tá? Por quê? Porque quando começam a surgir as primeiras indústrias, né, naquele primeiro momento, os trabalhadores eles não tinham qualquer tipo de direito trabalhista, tá? Então, o trabalho dentro das indústrias naquele primeiro momento de Revolução Industrial era muito complicado, tá? Então, você não tinha direitos que hoje pra gente é muito banal, porque é o normal, né? Então, 13º salário, férias, descanso semanal, né? Você ficar em casa aos domingos, por exemplo, ficar em casa aos feriados, né? A gente tem feriado remunerado, domingo remunerado. Férias, né? Nada disso existia. Inclusive, hoje a gente tem máximo de carga horária, perdão, né? Cada profissão a gente tem horário de trabalho, a gente tem horário para pegar, horário para sair, tá? Naquela hora não tinha isso, então você tinha jornadas de trabalho muito exaustivas, tá? Jornadas de 14 horas, 16, 18 horas de trabalho num dia que tem 24 horas, tá? Então, o movimento sindical, tá, em relação a direito trabalhista, começa a partir desse processo, tá, de revolução industrial, das condições de trabalho dentro dessas indústrias, tá? Então, um pouco depois, tá, do início do processo de revolução industrial, os trabalhadores começam a se organizar em sindicatos para conseguir mais direitos, tá? Então, essa é a industrialização que a gente chama de industrialização clássica. Aquela industrialização inicial a partir dos países hegemônicos, tá? Depois, a gente tem a industrialização tardia, tá? Quando a gente fala de industrialização tardia, se a industrialização clássica faz referência aos países hegemônicos, né, ou países desenvolvidos, a industrialização tardia, ela faz referência aos países subdesenvolvidos ou países em desenvolvimento, tá? Ou países emergentes, como é o caso do Brasil. Por exemplo, a Revolução Industrial, como eu disse, ela começa na Inglaterra no século XVIII. Gente, no Brasil,
na América Latina, principalmente na América Latina como um todo, né, e também no Brasil, a Revolução Industrial começa na década de 50, na década de 60. Gente, 50 anos atrás. Tá? Se a gente levar em comparação que a Europa começou no século XVIII, tá? Então é por isso que o nome industrialização tardia, né? Porque esses países da América Latina, incluindo o Brasil, começaram seus processos de revolução industrial muito tempo depois, né, dos países europeus ou dos Estados Unidos e do Japão, tá? Inclusive, existem países no mundo que ainda estão passando pelo processo de revolução industrial, tá? Então, na década de 50, 60, os países da América Latina começam o seu processo de revolução industrial, depois isso vai se expandindo para a Ásia, para a África, e como eu disse, ainda existem países no mundo que ainda estão passando pelo processo de revolução industrial, tá? A industrialização tardia, ela é, como eu disse, tudo isso que eu estou falando está na apostila de vocês, tá? O processo de industrialização tardia, ele é característico dos países com economia subdesenvolvida, tá? Então, industrialização clássica, países hegemônicos, economias desenvolvidas. Industrialização tardia, países periféricos ou em desenvolvimento com economias que não são desenvolvidas ou estão em desenvolvimento, tá? Que mais? Esses países com a industrialização tardia, eles apresentam um atraso tecnológico muito grande em relação aos países hegemônicos, né, o que começaram a sua industrialização no século XVIII ou XIX. E, no caso dos países de industrialização tardia, ele tem uma outra característica que difere da industrialização clássica, tá? Me perdi. Vamos lá. No caso da industrialização clássica, tá lá nos países hegemônicos, o processo de industrialização, as indústrias são indústrias de capital privado, tá? Indústrias outra coisa, uma outra característica. Dei uma pausa aqui para poder organizar os pensamentos. A outra característica é que no caso da industrialização clássica, né, a revolução industrial, ela começa a partir das indústrias estatais, tá? Pelas indústrias sob o controle do próprio governo, né, que hoje a gente classifica como estatais. Já nos países de industrialização tardia, né, tem uma outra característica. Geralmente, a industrialização ela começa a se desenvolver a partir de capital estrangeiro, né? Ou seja, a partir da presença de indústrias estrangeiras, de multinacionais, tá? Então, essa também é uma característica, tá? Eu já falei também da questão do atraso tecnológico, né? Os países de industrialização tardia, eles apresentam um desenvolvimento tecnológico inferior em relação aos países emergentes, tá? Emergentes não, perdão, aos países hegemônicos. Então, eu acho que não é uma diferenciação muito difícil, tá? Industrialização clássica, países hegemônicos, né, os países de economia desenvolvida, e industrialização tardia, países periféricos ou em desenvolvimento, tá? Principalmente América Latina, Brasil, Sul da Ásia, Sul da África, tá? A partir da década de 50. E o último tipo de industrialização, ele é muito específico, porque é o que a gente chama de industrialização planificada, que é o tipo de industrialização que aconteceu na ex-União Soviética, tá? Nas repúblicas que formavam o que a gente entende hoje como União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, tá? Não só nas 15 repúblicas que formavam a União Soviética, mas também em alguns países que eram socialistas naquele período, tá? Como Cuba também, por exemplo. Aí o que acontece? Qual é uma das grandes diferenças? Uma das grandes diferenças entre a industrialização planificada, né, nessas repúblicas socialistas em relação à industrialização clássica e em comparação à industrialização
tardia, tá? A industrialização planificada, ela começa a partir, né, da União Soviética, a partir da união dessas 15 repúblicas, tá? E ela vai se estender por todos os países que adotaram o sistema capitalista como sistema político-econômico, tá? E aí, as 15 repúblicas soviéticas, China, Cuba e a Coreia do Norte, tá? E quais são as características da economia planificada? Economia não, gente, perdão, industrialização. Qual é a característica da industrialização planificada? Essas indústrias ficavam sob o poder, todas elas, do governo, tá? Então, todas as fábricas, todas as indústrias, todas as propriedades eram propriedades do governo socialista, tá? Então, não existia propriedade privada, como a gente tem hoje, né? As indústrias, ela tem seus donos privados. Então, no caso da industrialização planificada, isso não existia, tá? E o Estado, né? Quando a gente fala Estado Nacional, ele era responsável por determinar os salários dos trabalhadores dessas fábricas. Hoje em dia, a gente sabe... Hoje em dia não, tá, gente? Estou falando em relação à diferença entre essa organização socialista e a capitalista. Na capitalista, não existe um patamar homogêneo de salário, né? Então, cada função você tem um salário diferente. Então, você pode ser professor num colégio e receber um salário, exercer a mesma função de professor de geografia em outro colégio e o salário vai ser diferente, tá? Então, cada colégio tem o seu próprio patamar e aí eles vão determinar o porquê dessa variação, tá? A mesma coisa vale para as indústrias hoje, né? Cada indústria tem o seu próprio salário, sua faixa salarial. E isso vai variar de cidade para cidade, país para país. Se você está num país hegemônico, se você está num país periférico, o tipo de produto que é produzido nessa indústria, enfim. No caso da industrialização planificada, não, era o Estado que determinava o salário. Então, todas as indústrias, né, que estavam nesses países socialistas pagavam o mesmo salário para todos os funcionários. Outra coisa, o preço do produto que era produzido faz de conta, sei lá, uma indústria que produz sapato, tá? Era o governo também que determinava o valor desse sapato. E era também o governo, ficava a cargo do governo as transformações econômicas e sociais, né? Porque é sempre o governo, né, o Estado Nacional, que vai investir ou não dinheiro no âmbito econômico e social de cada país, tá? Com a queda do Muro de Berlim, em 89, a gente tem a queda do Muro de Berlim em 89 e a dissolução total da União Soviética 2 anos depois, que é em 91, quando o Gorbachev finalmente assina, né, o final oficial da União Soviética, tá? Então, vários desses países, né, que faziam parte da União Europeia, começa, naquele primeiro momento já, a transição para o modelo capitalista, tá? Alguns vão demorar um pouquinho, mas a grande maioria já começa a fazer a transição para o modelo capitalista, tá? A grande maioria das indústrias foram privatizadas, tá? As repúblicas, depois que passaram a ser países independentes, elas não conseguem mais manter aquele tipo de industrialização planificada, né? Não faz mais sentido. Então, a partir do momento que elas passam a migrar da economia socialista para o sistema político, né, socialista para o capitalista, eles começam a privatizar essas indústrias, tá? Essas empresas. O índice de desemprego ele vai aumentar, né? Porque, como eu disse, naquele primeiro momento era o governo que controlava tudo, então a partir do momento que isso é privatizado, começa a corte de custos, enfim, várias pessoas são mandadas embora e vários países desses entraram em crise com essa abertura para o capitalismo. Eu não estou não estou querendo dizer que esses países entraram em crise econômica porque migraram do sistema socialista para o sistema capitalista. Não é isso que eu estou falando, tá? O que eu estou querendo dizer é que a União Soviética ela durou várias décadas. E durante décadas, esse era o sistema de industrialização, o sistema planificado de industrialização, tá? Então, a partir do momento que a União Soviética acaba e eles começam a migrar para o sistema capitalista, é óbvio que você precisa de um tempo para fazer essa migração e principalmente para fazer com que as coisas voltem a funcionar, tá? Então, durante esse momento de transição,
é nesse momento que você vai ter as crises, tá? E não porque você está migrando de um sistema para o outro, mas sim porque o processo de migração sempre é um processo conturbado, tá? Não só em relação à industrialização, mas a qualquer outro tipo de grande transformação, de grande migração histórica, contextos históricos de forma geral, tá? Então é isso, tá? Eu sei que eu falei muito. Espero que tenha ficado clara essa explicação, tá? Essa diferenciação entre industrialização clássica, industrialização tardia e industrialização planificada, tá? Então, só para resumir, industrialização clássica, países hegemônicos, industrialização tardia, países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, e industrialização planificada, países socialistas, tá? Principalmente os da União Soviética e todos os outros que optaram pelo sistema socialista, perdão, nesse momento, tá? Naquele momento, perdão. É isso, tá? Essa é a matéria final, é o que tinha ficado faltando do módulo 1 do primeiro ano, né? Da apostila do primeiro ano. Espero que tenha ficado clara a explicação. Como eu disse, vocês conseguem outros vídeos explicativos sobre esse conteúdo no YouTube. É óbvio que eu preferia estar dando essa aula pessoalmente. Espero que vocês consigam concluir o curso com sucesso, de forma satisfatória. Espero poder encontrá-los no semestre que vem. E, como eu disse, qualquer dúvida vocês podem pegar meu e-mail com o Luan, tá? Ou alguma dúvida muito pontual, muito grave, vocês podem entrar em contato comigo, tá bom? Gente, beijo para vocês. Como eu disse anteriormente, repito, espero que todos vocês estejam bem, tá? E torço para que a gente possa se encontrar em breve, tá? Beijo, bom final de semestre para vocês.